Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso treinamento Inteligência Artificial ChatGPT na advocacia. Eu sou o professor José Antônio Milagre, sou analista de sistemas, sou advogado, mestre e doutor pela Unesp, sou programador de sistemas e é um prazer poder ministrar esse treinamento para você, para que você conheça as principais funções do ChatGPT, essa inteligência artificial generativa e como ela pode agregar na sua atividade jurídica. Em três pilares que eu sempre comento, são pilares nevrálgicos aqui, são essenciais e que podem sofrer profundo impacto com a inteligência artificial, que é a técnica jurídica, a gestão, a questão envolvendo finanças, fluxos de atendimento e o marketing. Eu quero trazer aqui nesse treinamento funções importantes para que você domine todos os recursos do ChatGPT no principal potencial e com isso você extraia soluções, respostas para o dia a dia do seu escritório. Eu sempre convido os advogados e advogadas a fazerem uma reflexão antes de usar qualquer tecnologia, das menos às mais promissoras, como a própria inteligência artificial generativa, que é essa inteligência artificial que simula o conversador humano, que é um modelo de aprendizado supervisionado. Por trás dessa IA nós temos altos volumes de dados, as redes neurais e um aprendizado supervisionado capaz com que essa rede ela consiga aprender com as interações e com as rotulações humanas. Eu sempre digo que seja qualquer tecnologia, seja um simples editor de textos, seja um controle jurídico, passando por um sistema de gestão ERP processual, ao uso da IA, de nada adianta você adotar essas tecnologias se você não conhece quem é você. Quem é você, qual é a sua banca, quais dores você resolve. Não estou falando aqui se você é civil, trabalhista, digital, tributário, quais dores você resolve, quais os principais fluxos que consomem o seu tempo, quais fluxos poderiam ser automatizados, quais os principais clientes que hoje te procuram, qual é a característica desse persona. São elementos que eu sempre convido os meus alunos no nosso treinamento Inteligência Artificial na Advocacia e Construção de Assistentes Jurídicos a perquirir, a investigar, a investir tempo nessas respostas. As pessoas costumam querer colocar a tecnologia na frente das ideias, na frente do projeto, e não. A tecnologia é um grande aliado para o seu projeto, desde que você saiba para onde você está navegando. Seja você um advogado empresário, seja você um advogado empregado, é muito importante que você tenha um discernimento. Invista tempo em te conhecer, né? Ou seja, quem é você, como você se posiciona, quais os fluxos do seu escritório nessas três grandes áreas: área jurídica, área de gestão, área de prospecção. O advogado também é um vendedor, precisamos nos vender diariamente de formas adequadas para, enfim, não violarmos qualquer regramento ético. Mas são questões que eu sempre lhe convido antes de você ingressar em qualquer tecnologia, muito menos quando você está pensando em ingressar na inteligência artificial. Então, quando você pensa em ingressar em inteligência artificial, tudo ganha um sentido maior quando você sabe exatamente o que você quer, né? Quando você tem um mapeamento dos processos, quando você sabe o que consome seu tempo, quando você sabe o que pode ser otimizado, quando você descobre seus gargalos, ou seja, eu não consigo produzir conteúdo, por exemplo, né? Ou não consigo revisar as peças, não consigo fazer uma peça de marketing, assim por diante. Então, invista esse tempo. Esse é o primeiro recado. 3 recados básicos em relação a qualquer inteligência artificial: muito cuidado com dados pessoais e direitos autorais. Normalmente, o resultado do prompt, comumente nos termos de uso, aquilo lhe pertence, mas a rede ela lava suas mãos, né? O modelo coloca que outras pessoas podem ter um resultado similar e vocês que discutam. Cuidado com dados pessoais utilizados ou segredos de negócio. Isso é muito importante. Segunda recomendação muito importante é que você revise sempre curadoria. A inteligência artificial não pode anular o seu poder pensante. Ponto. Inteligência artificial tem viés de concordância, inteligência artificial alucina, inventa, e essa curadoria ela é fundamental para que você desenvolva uma boa relação no uso da IA e evite inúmeros e inúmeros problemas jurídicos que podem decorrer desse contexto.
ok? Então isso é muito importante. Você tomar cuidado com dados pessoais, cuidado também com direitos autorais, sempre dê a sua originalidade, né? Sempre trabalhe a questão da originalidade. Lembre-se que a inteligência artificial ela é deficitária em alguns aspectos humanos, vivências, experiências, pensamento estratégico. Ela não consegue anular ou ser melhor do que anos que você tem de atuação prática numa área, com todas as vivências, com todas as nuances. Mas lógico, você pode inclusive incrementar esse modelo com seu conhecimento, criando um próprio GPT no escritório. O que a gente ensina no nosso treinamento Inteligência Artificial na Advocacia e construção de assistentes jurídicos. Então, pense sempre nesse cenário, nos riscos. Os modelos de inteligência artificial hoje falam claramente que podem errar, então muito cuidado. O judiciário está cheio de casos envolvendo pessoas que usaram um Ctrl+C, um Ctrl+V e se deram muito mal, né? Até porque hoje eu tenho ferramentas para detecção, né? Zero GPT, dentre outras ferramentas, que por mais que se tente humanizar, pode-se identificar esse conteúdo. E isso não soará bem para o seu escritório. Você está utilizando a inteligência artificial de uma forma que nós reputamos mais que equivocada, né? Então, ela pode otimizar tarefas burocráticas, ela pode te otimizar o tempo de pesquisa, julgados, ações, jurisprudência, ela pode te organizar na tarefa de uma planilha, de uma construção de uma timeline, de uma peça com legal design mais adequada, mas a estratégia é sua, o poder pensante é seu. Então, não terceirize a sua atividade fim. Continue no controle. É assim que eu uso, é assim que eu indico para minha banca e é assim que eu indico para centenas de escritórios que eu faço mentoria na área de inovação e tecnologia para os meus alunos do nosso treinamento também, ok? São estratégias muito importantes e que vão te permitir usar a inteligência artificial com muito mais perspicácia, sabedoria e te distinguir da multidão. O que a gente quer é ser um early adopter, adotar cedo tecnologia, né? Não ser os últimos a adotarem. E, nesse sentido, colocar a inteligência artificial como um agente estratégico de transformação do meu escritório, me levando do A ao B, melhorando a minha eficiência, minha produtividade, me ajudando na construção de autoridade, me ajudando na prospecção e melhora do faturamento do meu escritório. Não tem conversa, ninguém está aqui à toa. Você não está assistindo à toa e eu não estou transmitindo esse conteúdo à toa. E para isso a gente precisa se valer dessas estratégias. Um outro ponto importante é falar sobre substituição, né, do advogado. A inteligência artificial então vai substituir o advogado. Olha que curioso, né? Quando o processo eletrônico, guardadas as proporções, ele se tornou uma realidade, eu ouvi muito isso, né? Ouvi muito isso, porque mentorei muitas pessoas, ajudei muitas pessoas nessa mudança de forma de peticionamento. E hoje muitas pessoas estão aí com o processo eletrônico e não pensam de outra forma. Do mesmo modo, a inteligência artificial não vai substituir a sua vivência, a sua experiência, a sua perspectiva e a sua estratégia, o pensamento estratégico, né? O seu lado humano. Ela não te substitui. Agora, você não vai ser substituído pela IA, mas você pode com certeza ser substituído por alguém que usa IA. Por outro concorrente que usa IA, com perspicácia, que sabe usar isso nas 3 grandes frentes e nos subnichos dessas frentes, a área técnica, a área de gestão, a área de marketing, que agrega tecnologia para o seu escritório ser mais efetivo, mais produtivo, mais ágil, gerar um resultado mais adequado. E isso tudo conta na hora da escolha de um cliente. Provavelmente ele vai ter um custo mais acessível também, porque muitas rotinas podem ser feitas com a inteligência artificial. O escritório dele é low cost, ele não precisa mais de um sistema jurídico complexo, ele não precisa contratar várias law techs para auxiliar no serviço dele. Muitas das questões que ele contratava, hoje ele faz com a IA, com agentes. Todos os membros do escritório têm lá as sessões de chat, os projetos compartilhados, todos os agentes ali. Existem GPTs automatizando várias áreas. Existem GPTs para interações com clientes ali próprios. Ele tem uma base de conhecimento, aquilo está cada vez mais parecido com ele, aquilo está cada vez mais humano, ele é muito rápido. Isso é muito importante nessa geração. Não subestime o poder da inteligência artificial. A inteligência artificial ela está mudando todas as áreas do saber, todas as profissões. Muitas sofrerão sim, é bem verdade. Mas é importante destacar que existem vários dísticos humanos que podem te posicionar, desde que você saiba usar como uma importante aliada
e não como uma ameaça. E dentre elas, né, de inúmeros modelos que nós temos hoje, a gente fala no treinamento, Manus, Cloud, Perplexity, Notebook LM, Gemini, Copilot. O que impulsionou o crescimento ou que se tornou mais popular é o ChatGPT da OpenAI. No nosso treinamento, a gente passa por diversas funções dele, inclusive construção de códigos. Eu uso a inteligência artificial para programar no meu escritório. Várias rotinas são programáveis, desde um assinador de contratos, um analisador de contratos, um automatizador de sessões de reunião e consultas com clientes, a diversas outras áreas que nós podemos entrar no escritório e automatizar. Desenvolvido pela OpenAI, Generative Pre-Trainer, esse é o formato GPT, ou seja, pré-treinado, esse modelo é atualizado periodicamente. Nós temos lá os números das versões do GPT e esses modelos vão evoluindo. O primeiro GPT não buscava na web, não analisava um PDF, a gente se valia de outras ferramentas. Hoje ele conversa com PDF, ele analisa na web e ele tem a possibilidade de você usá-lo gratuitamente. Você pode começar hoje a usá-lo com pequenos prompts, perguntas. É importante entender que prompts é a forma que você pergunta para esse conversador, para essa inteligência artificial que simula um conversador humano, né? Inclusive algumas permitem que você define o perfil. Tem que saber pedir, assim como um bom advogado na inteligência artificial tem que saber pedir. E o GPT se popularizou. Hoje o motor dele é base para inúmeras outras ferramentas que começaram a dizer que elas tinham IA, né? Então, de repente, todas as ferramentas como o Dístico, né, elas agora dizem que ela tem IA. E muitas estão se valendo por meio de um conector, uma API do ChatGPT. Você também pode integrar o ChatGPT em todas as aplicações que permitam conexão. No nosso treinamento, a gente explica como você conecta um GPT no Office, por exemplo, no Sheet, nos documentos do Google, num sistema de cadastro de clientes, num sistema processual, dentre outras funções. O GPT hoje é, sim, a mais popular, a mais conhecida. Ele realmente revolucionou o contexto de IA nessa geração que se fala da inteligência artificial, né? Que é capaz de formular sozinha as suas respostas com base no aprendizado, muitas vezes buscar na web, né? Ou seja, você tem um especialista para cada área do conhecimento e hoje ela vem sendo utilizada em inúmeras atividades na área de saúde, na área de engenharias e na área jurídica não é diferente, desde que logo você entenda que isso não anula o seu poder pensante. Você percebe que ele sabe tudo, mas não é um especialista em tudo, né? É generativo. Tanto que nós teremos aí uma geração que poderá surgir com ferramentas de nicho muito específicas, que podem, logicamente, usar esses motores, que são motores gerais, generativos, e enriquecer com conteúdo, com modelos. E isso pode ser muito interessante e um nicho de mercado. A IA veio para transformar o mundo e na área jurídica não é diferença. Eu espero que você entenda isso e que você comece a utilizar o ChatGPT com sabedoria para o seu escritório, tornando-se mais eficiente, mais efetivo, alavancando seu escritório e, consequentemente, que isso lhe reverta em mais faturamento. Logicamente que conforme a OpenAI vai lançando releases, ele vai melhorando o modelo, mas pode sim ser que existam informações desatualizadas. Você pode forçar ele a buscar informações atualizadas hoje, porque hoje ele tem um recurso de pesquisa na web. Sem mais delongas, então, eu quero mostrar para vocês aqui a telinha do ChatGPT que vocês estão vendo aqui, né? chatgpt.com, aqui você acessa fácil. chatgpt.com, repetindo, você acessa facilmente o ChatGPT. Logicamente que a gente vai discutir aqui algumas funções do ChatGPT. Primeiramente, você pode sim utilizar ele desconectado, mas é bom você fazer logado, né? Então você cria uma conta e aí você loga no ChatGPT, porque aí você consegue ter o histórico de conversas. Eu vou mostrar para você aqui um overview do ChatGPT, chatgpt.com, ok? Você logou aqui você tem as opções de fazer upgrade do seu plano. Existem
funções que não estão disponíveis, né, para você utilizar no plano gratuito, como analisar um PDF, investigações, busca na web, que nós vamos ver em detalhes aqui. Então você pode fazer o upgrade do plano. Hoje o plano mais conhecido é o de $20 por mês, você faz na hora aqui. O Pro já é $200 por mês, mas enfim, não se faz tão necessário. Aqui você tem a função de personalizar o ChatGPT, são várias funções interessantes. Você quer, por exemplo, que ele tenha um tratamento, ele lhe dê um tratamento mais personalizado, ou que ele tenha um viés mais formal, menos formal, mais leve. Olha que interessante, você pode colocar aqui como o ChatGPT deveria chamar você, o que você faz, detalhe a sua profissão, etc. Quais características que o ChatGPT pode ter, por exemplo, usar um tom formal e profissional, ser casual e conservador, opiniões fortes. Se uma pergunta tiver respostas, tente dar apenas a melhor. E aí você pode definir características dele, ó, conversador, perspicaz, super direto, encorajador, geração Z, poético, visionário, tradicional, cético, e assim por diante. Algo mais que o GPT deveria saber sobre você, e aqui os recursos ativados. Buscar na web, ele faz buscar automaticamente, então para casos recentes, a gente tinha outros modelos que eram mais perspicazes nesse aspecto, como o Perplexity, por exemplo, ainda é na minha visão, mas aqui eu já consigo, com buscar na web, pegar informações mais recentes, atuais, um julgado recente, um caso recente, uma transcrição recente e assim por diante. Código, que é para programadores, a gente usa no nosso treinamento de programação para advogados. A lousa ali, né, onde você pode usar textos maiores, como por exemplo, revisar uma petição inicial, fazer uma contestação a partir de uma inicial e assim por diante, e a voz avançada. E isso ativa para todos os chats. Se você não personalizar, isso vem no padrão. Clicou no logozinho aqui também, eu tenho as configurações. Alguns pontos interessantes da configuração. Tela. Você pode mudar para o GPT escuro, ou para o sistema, ou para o claro. Isso é interessante. O idioma se autodetecta. A voz é uma voz padrão. Lembrando que você pode mandar áudios. Eu costumo mandar áudios aqui que ele traduz, ou melhor, converte em texto, do que ficar digitando meus prompts. Imagine que você tem muito para falar. E na versão de celular você tem áudio, né? Você consegue falar com o chat GPT e dialogar. Inclusive, muitas pessoas estão usando isso para aprender línguas e assim por diante. Exibir sugestões complementares na conversa. Notificações. Você pode receber notificações quando o GPT responder a pedidos que demorem mais, né? Como tarefas e pesquisas. Receba a notificação quando as tarefas forem atualizadas. Você pode colocar ou não. Personalização. Isso é interessante, né? Instruções personalizadas. Ativar. Você pode colocar. Memória. Referenciar memórias salvas. Permitir que o GPT salve e use memórias ao responder. Permitir que o ChatGPT referencie todas as memórias conversas anteriores ao responder. Gerenciar memória cheia. Sempre que você definir uma memória para o GPT, eu quero que grave isso na memória com a palavra X. Ele vai gravar isso na memória. Aí você pode evocar essa palavra X e ele vai trazer. E um outro ponto é que o histórico de chats, por mais que você tenha vários chats, se você tem essa versão ativada, significa que ele pode. Se você estava conversando sobre um julgado, de repente você abre um novo chat e está conversando deste novo julgado, ele pode se valer desse histórico todo para te dar essa resposta. E você, inclusive, pode referenciar, olha, a gente conversou sobre isso em outro chat e assim por diante. Agora, memórias não, você cria gatilhos. Sempre que você pedir para ele memorizar, ele vai fazer essa memória. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Conectores, olha só, você pode conectar o GPT com vários aplicativos, né? Calendário, para ele gravar uma agenda, Drive, SharePoint, GitHub, Outlook, Dropbox e assim por diante, Canva, né? A gente para fazer artes e assim por diante. Agendas aqui, o schedules aqui, controlar dados, isso é interessante, melhorar o modelo para todo mundo. Se você não quer que o conteúdo seu seja utilizado para melhorar o modelo para todo mundo, você desativa. Principalmente quando você for criar um GPT. Porque quando você for criar um GPT, provavelmente você vai subir muitos dados do seu escritório, né? Dados ali internos, de clientes, etc. Links compartilhados. Aqui você vê todo mundo que tem acesso, né? Aqui você vê todo mundo que tem acesso a chats compartilhados. Aqui tá dando errinho agora. Mas aqui você pode compartilhar qualquer chat com a sua equipe do escritório, ok? Então vai ficar tudo aqui em links compartilhados. Chats arquivados, arquivar todos os chats, excluir tudo, você limpa tudo. Ou exportar dados, você tem direito. Ó. Todos os chats serão incluídos, os dados serão enviados no e-mail, o link de download expirará em 24 horas, o processamento levará algum tempo. Você tem direito a sair com todos os seus dados. Segurança.
Você pode colocar uma autenticação duplo fator. Você pode deslogar de um aparelho ou de outros aparelhos e aí você tem alguma segurança. E aqui é a sua conta, né? No caso aqui eu tenho o ChatGPT Plus. Em 12 de agosto ele será renovado automaticamente, então aqui tem meus dados. Eu prefiro o Plus porque ele tem muitas vantagens. Então isso é aqui, ó. Quando você clicou aqui, você pode fazer o upgrade, personalizar que a gente viu para deixar ele mais com a linguagem que você quer. Configurações, ajuda, você tem todo um material aqui, ó. E aqui você pode deslogar. Lembrando que você pode mandar perguntas desconectado, mas é tudo limitado. Esse botãozinho é ativar chat temporário, então não vai salvar nada, ok? Essa é a tela principal onde você faz as perguntinhas, né? Você nesse cantinho você vê o modelo que você está usando. Eu estou no 4.0 para a maioria das tarefas, isso vai evoluindo, então fique atento aos novos modelos. Então sempre utilize aqui o principal, mais novo modelo, né? Aqui existem outros modelos, já tem até uma prévia experimental do 4.5, né? Você pode pesquisar pelas inovações desses modelos, cada um tem a sua característica. Aqui você pode mandar um áudio, né? Então é tranquilamente possível você mandar um áudio, como por exemplo, olá, você autoriza o áudio aqui. Olá, tudo bem? Estou testando o ChatGPT. Esclareça para mim a diferença entre o botão buscar e o investigar. E olha lá que interessante. Ele vai processar e liberou aqui para gente. Percebam? Então, isso é muito interessante, eu uso muito porque você vai fazer prompts bem apurados, principalmente na área jurídica, né? Você precisa conversar ali. Então, isso é bem interessante, bem bacana. Eu recomendo que você use, né? Então, e no ChatGPT no celular você pode conversar em tempo real. Então, dá conversas com o GPT, lembrando que tem um limite diário, tá? São tokens diariamente. Então, isso é interessante. E aqui a conversa vem sendo, a partir do momento que você criou um chat, olha lá que interessante, a conversa vem se desenvolvendo, você pode dar seu feedback. Aqui você pode compartilhar, né? Você pode compartilhar esse conteúdo que ele gerou, o conteúdo específico, editar na lousa, ler em voz alta, também tem essa função, né? Então ele tem a capacidade de ler para você esse contexto em voz alta. Isso é uma questão também ligada à acessibilidade. Olá, tudo ótimo por aqui e que bom que você está testando o ChatGPT. Sobre a sua dúvida, os botões buscar E é isso aí. Então ele vai ler em voz alta, eu consigo aqui copiar um conteúdo e assim por diante. E o chat vai se desenvolvendo. Se você quer digitar, você pode simplesmente digitar e clicar na setinha que vale também. Além disso, você pode hoje em dia adicionar, olha que interessante. Você pode conectar um Drive, conectar um OneDrive ou fotos e arquivos. Arquivos, ele lê o arquivo, ele indexa o arquivo, ele extrai informações, ele extrai dados pessoais, dentre outras funções muito úteis. Imagine que você quer extrair dados de um acórdão, de uma decisão, de uma sentença, quer resumir uma sentença, quer a partir de uma inicial em PDF elaborar ali as principais teses de contestação. Isso tudo é possível aqui com os arquivos. E em ferramentas, olha lá os botõezinhos, né? Investigação, isso aqui você gasta, ó. Por exemplo, eu tenho 22 restantes. Criar uma imagem a partir de um prompt, ele cria uma imagem, né? E hoje ele usa o Sora, não é o VO3, aquele padrão de vídeos maravilhosos lá que o Google fez, mas ele usa. Buscar na web, escreva o programa aqui para maior conteúdo, ou quando você quer escrever e compilar um programa, você vai usar aqui também. Lembrando, diferença de buscar na web e investigar está bem clara aqui da respostinha, né? Usar a resposta em tempo real para fazer uma busca rápida. A internet em tempo real em sites confiáveis é ideal para consultar fatos recentes, verificar se algo mudou, achar notícias atuais ou confirmar informações com base em páginas reais. Exemplo, qual a cotação do dólar hoje? Né? O modelo lá que foi alimentado não teria essa resposta, mas o buscar vai lhe permitir. Então basta você ativar o buscar, olha lá, ó. Ele fica azulzinho aqui. Não use à toa. Quando não precisa só de uma resposta do modelo, você fecha. E o investigar se chama executar investigação. Pesquisar também fecha. E aqui ele traz, inclusive, algumas fontes. Aqui ele poderia consultar, inclusive, no seu Dropbox, nos seus arquivos ou em outros repositórios de dados. Tá? Use com moderação. O investigar ele vai mais a fundo, né? Ele combina múltiplas buscas, compara fontes, analisa dados em mais profundidade e responde com mais contexto e cuidado. Leva mais tempo que o buscar, mas é útil quando você quer uma resposta mais analítica. Né? Ele procura, inclusive, em artigos científicos. Né? Exemplo, afinal, qual o plano de previdência privada é mais vantajoso para quem tem mais de 50 anos? O botão investigar busca e analisa várias fontes para tomar uma resposta ou para formar uma resposta mais elaborada. Então, buscar, busca na web, investigar
com base em múltiplas fontes, e se você não colocar nada, ele vai trabalhar no modelo. Todos os chats ficam salvos aqui, ó, na seção de chats. Olha lá quantos chats a gente tem salvo aqui. Cada chat você pode compartilhar. Então é muito útil aqui, a gente compartilha normalmente com a equipe. Então a equipe tem chats estratégicos por área, por segmento, por pesquisa. Normalmente área trabalhista, área civil, área digital, área de fraudes, a gente tem alguns projetos e dentro desses projetos são chats específicos onde a gente constrói conhecimento. Então, conforme os casos vão acontecendo, a gente vai compartilhando conhecimento e logicamente que os novos casos ele tem ali a memória desse chat e isso é muito interessante para nós. Eu posso renomear, então a gente sempre recomenda aí que você renomeie, né? Existem formas de você renomear isso, você pode renomear isso por pesquisa ou por cliente, por exemplo, né? Cliente X civil, por exemplo, um exemplo aqui, né? Ó, e ele já renomeou o seu chat aqui, bonitinho. Eu posso adicionar um projeto. Para projeto, olha só, você tem essa funçãozinha aqui de novos projetos, você pode criar aqui uma pasta, por exemplo, projeto civil, né? Ou seja, organizar o seu escritório. E aí, criando um projeto civil, olha lá que interessante, você pode agora pegar isso aqui e anexar a esse projeto. Ou posso arquivar e assim por diante, tá? Então aqui tem um novo chat em civil e você pode adicionar esse aqui, ó, adicionar ao projeto civil e ele vai entrar, ó. Agora você tem um chat aqui que está dentro de civil. Então a gente recomenda fortemente que você faça essa organização. Aqui você pode fazer por área, dentro de área por cliente, para você organizar os chats. Independentemente, se você não conseguir organizar os chats, você lembra de algo, né? Você pode simplesmente buscar em chats aqui, ó, Ctrl K. E aí você coloca uma palavra-chave, ele vai buscar. Galeria é tudo. Aliás, esse menuzinho da esquerda é um menu padrão do GPT, pode ser que esteja assim, ó. Não tem problema, se estiver oculto assim no seu, você clica aqui, ó, e ele abre a barra lateral. Clicou aqui, fecha a barra lateral, ó. Clicou aqui, abre a barra lateral. Aqui você pode buscar chats. Aqui são todas as imagens que você gerou. Aqui são o codex para código, aqui é o Sora para imagem. E aqui são os GPTs que você utilizou. Lembrando que GPTs são GPTs que você cria, são assistentes que você cria, que utilizam a inteligência artificial do GPT para uma tarefa específica. E ainda permitem que você, especificamente, a partir desse GPT, suba uma base de conhecimento e crie uma interatividade com quem vai usar o GPT para que a partir da coleta de informações ele conceba respostas, outputs e assim por diante. Normalmente você pode fazer isso, por exemplo, para um cliente tirar dúvida e você compartilha esse GPT porque ele fica público, ou você pode usar GPTs internamente, né, internamente para análises internas do escritório de uma área ou de outra. Como nesse caso aqui, o analisador de documentos jurídicos é um GPT que eu criei, está aqui, ele não está publicado, então ele não vai estar aqui na base pública de GPTs, ele é para uso interno. Se clicou aqui no botão bora, ele já vai disparar o meu GPT. Tudo isso personalizado. Envie o documento ou sentença que você quer que eu analise. Assim poderei iniciar pela etapa de coleta de informações. Aí no caso aqui eu posso subir uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha só, analisador de documentos jurídicos, eu vou seguindo a etapa. Vamos começar com a etapa 1. Olha lá, abaixo está a tabela dos dados extraídos do documento. Número do processo, partes envolvidas, vara tribunal, comarca, ministro Alexandre de Moraes, tipo do caso, data da decisão, objeto da decisão. Deseja revisar informações ou posso seguir para a etapa 2, análise dos fatos. Olha que interessante. E aí vai interagindo, posso seguir. E ele está analisando. Esse é um GPT interno que eu uso no meu escritório. Olha lá, para vários documentos. É compartilhado, também eu posso compartilhar o GPT e várias pessoas do escritório utilizam. E ele cria uma timeline. Quem deu essa instrução para ele? Eu, quando eu personalizei o meu GPT. E aí ele vai para outras etapas. Isso a gente aprende no nosso treinamento. Inclusive fazendo as peças, se você tivesse nos autos aqui, precisasse fazer uma antítese, uma contra-razões, uma contestação, ele faria. Esse é um GPT, então eles ficam aqui os seus GPTs, né? Então se você clicar aqui em GPTs, você vai ver os GPTs públicos, que você pode pesquisar, alguns são muito úteis, a gente aprende mais no nosso treinamento. E em meus GPTs você tem aqui todos os seus GPTs, ó, todos os GPTs, que alguns são públicos, né? Alguns são públicos, ou seja, aqui ó, tem 80 pessoas aqui que fizeram esse GPT, outros eu uso para divulgação, inclusive do escritório, outros são privados, são para uso interno.
Então, por exemplo, o analisador de documentos jurídicos que vocês viram lá testando, se eu quiser mexer nele, eu venho aqui em editar GPT. E olha lá, aqui eu tenho as regras dele, ó. As regras, é aqui que você parametriza. Ó. Então tem o nome, a descrição. Aqui eu dou todas as instruções para esse GPT. O quebra-gelo, que é o botão que vai carregar. Aqui eu anexo toda a minha base de conhecimento que eu quero usar aqui. Aí eu ponho o modelo recomendado, né? Os usuários usarão qual modelo recomendado, quais os recursos que eu quero que tenha, e aí eu posso testar aqui o meu GPT. Ó. E aí depois eu atualizo, podendo compartilhar ele, ó, com qualquer pessoa e colocar na loja. Dependendo do contexto, é muito interessante você colocar na loja, porque isso vai te gerar visibilidade. E você pode configurar o GPT para que ao final aqui da interação ele entre em contato com você, ou seja, o potencial cliente. Então não tem limites. GPTs a gente aprende no nosso treinamento. Você pode se inscrever hoje para o nosso treinamento completo Inteligência Artificial na Advocacia, porque vai muito além de conhecer GPT, mas as outras redes e criar também os seus próprios assistentes. Então eles ficam aqui, ó. Todos que eu usei ficam aqui. Eu usei os próprios, usei aqui um atendimento jurídico inicial que eu tenho de clientes, aqui o Gama para fazer apresentações poderosas. Esse GPT aqui ele é incrível, né? A partir de um prompt ele vai gerar para mim um PowerPoint muito bacana, dentre outros GPTs que ficam aqui. Então, basicamente, novo chat, tá aqui, ó. Clicou em novo chat, eu tenho uma nova conversa do GPT que já entra aqui em chat e eu posso, logicamente, aqui, se eu der um oi aqui, ó, ela vai entrar para conversa. Ó. Entrou para conversa, ó, eu posso renomear e colocar em qualquer projeto. Buscar chats, galeria, aqui é para programar, aqui é imagem, aqui são os GPTs que você já viu. Aqui eu organize em projetos e aqui está todas as suas conversas do GPT. Aqui a área de conversa, você pode compartilhar um chat. Além de compartilhar um chat, você pode compartilhar um resultado específico, você pode mandar áudio, você pode fazer uma busca completa, uma investigação, buscar na web e anexar documentos para que o GPT trabalhe em cima para você. Muito bem, então você sabe, é muito bom organizar em projetos o seu trabalho jurídico. Aqui a gente organiza por áreas e por áreas dentro de áreas por clientes. E também temos uma área de projetos de pesquisas e que isso é compartilhado com todos, né? Renomear sempre os chats é muito importante. Mudar a aparência como quiser é muito importante. A memória, ative a memória por comando e personalize o GPT. Como por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou advogado na área de direito digital. Salve na memória com a palavra qualificação. Olha lá que interessante. Ele vai processar isso na memória. Olha lá, memória salva atualizada. Olha só. Então, se eu mencionar qualificação, vou lembrar que você é advogado na área. Quer ver? Ó, qualificação. E aí ele vai lembrar para mim. Olha lá. Olha que legal a memória. Eu posso pedir para apagar também. Apagar a memória. Memória qualificação. Olha lá. Memória atualizada. Memória foi apagada. Então isso é muito importante. Para imprimir qualquer chat, você pode dar um Ctrl P aqui mesmo. Ó, Ctrl P e olha lá. Você vai ter a possibilidade de salvar como um PDF, também um recurso Ctrl no teclado P para imprimir. Você pode resumir decisões e peças com o prompt correto. Então, imagine aquela peça que a gente fez aqui, né? Ó, no resumo de processos do STF. Eu poderia pedir para ele resumir essa peça. Resuma esta decisão. Olha lá, como ele tem memória do chat, ele já vai resumir aquele PDF que eu subi, né? Olha só. Isso é muito interessante. Olha lá que beleza. Ele resumiu a decisão. Lembrando, né? Isso veio de um arquivo PDF que eu anexei. Isso é muito importante. Você pode usar ele para contratos, né? Para criar uma cláusula específica. Você pode narrar uma cláusula num contrato que você gostaria que tivesse. Como, por exemplo, aqui a gente poderia falar: olha, eu estou fazendo um contrato de prestação de serviços jurídicos e esse contrato é para acompanhar um inquérito policial. No entanto, eu vou ter alguns entregáveis nesse inquérito policial que eu terei que fazer. Porém, eu não gostaria que esse contrato durasse ad perpetuum ou para sempre. Então, eu gostaria de uma cláusula que, ao final de 1 ou 2 anos, caso o inquérito não ande,
as partes podem entabular novamente os valores para dar seguimento a esse contrato. Considerando que eu não gostaria de esperar muito tempo e de repente daqui a 5, 6 anos a parte vir pedir para que eu desenvolva trabalhos nesse inquérito. Uma garantia. Ou alternativamente, um valor a ser pago a título de manutenção a partir do 2º ou 3º ano. Como que você pode, como advogado especializado em direito contratual, fazendo um contrato para um advogado criminalista, me ajudar nesse aspecto? Olha só, eu vou traduzir isso, né, para, na verdade, converter em texto, né? E percebam que quando eu narrei para ele um prompt, eu trabalhei aqui alguns elementos do prompt que eu queria passar para vocês, né? Que elementos são esses do prompt que eu falei? Sempre você vai trabalhar o PASEF, né? Persona, quem você é. Por quê? As respostas ficam melhor. Você é um advogado contratualista, você é um especialista, você é um professor de direito constitucional. Contexto, então explica bem o contexto, seja bem específico, né? Seja bem específico, dê dados e finalidade, que nós chamamos de PASEF aqui, né? Persona, o contexto, seja específico e finalidade. São elementos que, na concepção do seu prompt, com certeza você terá respostas mais assertivas do que um prompt seco, né? Como eu trouxe aqui, ó, vamos lá, vamos ver se ele pode me ajudar a analisar esse contrato. Olha lá, sua percepção é bastante legítima, etc. Cláusula 1, rediscussão de honorários, né? Então aqui a gente poderia, olha lá, ele dá uma descrição, o presente contrato terá vigência inicial de 24 meses, com prazo da assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com as partes, caso o inquérito policial não tenha movimentação relevante ou não seja concluído nesse período, as partes deverão reavaliar os honorários e condições de continuidade, logicamente sempre com a crivo e com a curadoria, né? Cláusula de manutenção anual também, fim do prazo de 24 meses, persistindo o interesse do contratante na manutenção dos serviços jurídicos relacionados ao inquérito, sem que haja movimentação relevante no procedimento investigativo, deverá ser pago anualmente o valor de X, etc. E aí você pode ajustar, né? Isso porque eu não trabalhei um contrato específico. Se você desse um contrato específico, né, isso seria muito melhor. Eu poderia, por exemplo, você pode usar ele para reescrever decisões, né? Ó, reescreva a decisão do STF em um formato simples para explicar a leigos. E olha lá, ele já está com a memória lá da decisão do processo. Olha só, o que aconteceu com o Telegram no Brasil? Isso também é muito interessante, né? Você pode usar também ele não só para isso, mas para comunicação, né? Então você poderia mandar para ele aqui também no cliente, né? Olha, eu gostaria de redigir um formato padrão de texto onde eu comunico o meu cliente sobre o status e o andamento de um processo. E olha só, ele vai te ajudar nesse formato. Então você pode criar formatos padrão para comunicar um andamento, para convocar uma audiência, né? Dentre outras, para convocar para um ato, para uma reunião. Ah lá, você cria documentos padrão, né? Você pode pedir para salvar isso na memória também, né? Salve este documento como carta na memória. E olha lá que interessante, pessoal. Pronto, né? Tá lá, ó, carta de andamento processual, modelo salvo, e você pode continuar utilizando. Você pode usar juridicamente para fazer checklists jurídicos em gráfico. Por exemplo, faça um checklist de documentos necessários para que eu possa dar início ao processo de constituição de uma holding patrimonial para o meu cliente. E olha só, ele também vai trabalhar esse contexto. Olha lá que interessante, ele vai pensar, logicamente, lembre, né? Quanto mais contexto você der, melhor, né? Quanto mais contexto você der, melhor. E seja específico, defina o persona, peça para ele agir como um especialista em blindagem, em holding patrimonial, né? Você pode usar o botão executar investigação para pesquisas mais aprofundadas, lembre-se disso, né? Ou o buscar, né? Você pode usar para interpretação de peças também, que é muito interessante, como por exemplo, eu posso, a partir de uma inicial, elaborar uma contestação, como por exemplo, eu mostro para vocês aqui, ó, a gente poderia trabalhar com esse prompt, ó, faça uma petição, você poderia melhorar esse prompt, né? Colocar um persona, né? Ó, você é um advogado especialista
em direito digital e crimes cibernéticos. E aí, ó, faça uma petição inicial de alguém que foi ofendido por WhatsApp, para que o juiz determine um aplicativo que preserve e apresente aos autos os registros de acesso à aplicação, de quem usava o aplicativo com o número tal, no dia tal, fuso horário, considerando os direitos dos usuários, leis e regulamentos. Não falei quais são, ele vai agir como especialista. A petição deve conter qualificação das partes, capítulo dos fatos, capítulo dos fundamentos jurídicos e capítulo do pedido. Você pode melhorar. Os parágrafos devem ser numerados. Os parágrafos dos capítulos em números ordinais. Não esquecer de fixar o valor da causa do pedido, considerando o Código de Processo Civil. Não esqueça de dar o nome da ação no capítulo e de qualificação das partes. Você é um advogado especialista em direito digital e crimes cibernéticos. Isso é um prompt onde eu estou trabalhando aqui o persona, o contexto, estou especificando exemplos e assim por diante. Veja só. Segue a petição inicial. Olha lá que beleza. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara da comarca, ação de exibição de documentos com pedido de tutela de urgência, nome completo do autor, dos fatos, organizadinho, ele narrou os fatos, dos fundamentos jurídicos, do pedido. É bem diferente se eu pedisse simplesmente para ele fazer uma petição de alguém que foi ofendido no WhatsApp. Por quê? Eu não estaria dando elementos como esse, né? Eu não estaria dando elementos e ainda poderia dar mais elementos, né? Poderia questionar por que exibição de documentos, né? Por que não, né? Uma obrigação de fazer. Perceba que a visão estratégica e a experiência continua com você. Exibição de documentos seria uma ação possível, né? Não podemos dizer que esses dados são documentos, mas é a prática, é a estratégia mais comum? Não, normalmente é uma ação de obrigação de fazer, de apresentar dados e não de exibir documentos, percebam? Sob pena de uma multa diária, com pedido de tutela de urgência. Então, eu poderia melhorar, pedir para ele justificar o fumus boniuris, o periculum in mora e assim por diante. Isso ninguém tira do advogado, que é isso que eu mostrei para você. Mas é uma petição organizada, só com esse prompt. Os prompts que vão ficando bons, você pode pedir para salvar esses prompts, ok? Então você pode ter prompts adequados, que já estão muito ali preparados com dados e informações que podem ser reaproveitados nas tarefas do dia a dia do escritório. Quanto tempo a gente demoraria para fazer uma petição dessa? Né? E eu poderia também, a partir desse pedido, questionar sobre a jurisprudência. Vamos lá. Então, agora eu poderia pedir para ele jurisprudências e julgado. E eu trabalhei aqui. Agora faço uma busca de jurisprudência nos repositórios disponíveis de casos análogos, onde a Justiça autorizou a quebra de sigilo para fornecimento dos registros de usuário de WhatsApp e outros comunicadores. E pedi para ele fazer essa busca. Vamos ver aqui o retorno. Automaticamente ele ativou o buscar, né? Então aí tem um créditozinho do buscar. E olha lá, ele trouxe várias jurisprudências. Quando você sabe que é o botão buscar? Porque ele, olha só, ele traz a fonte no botão buscar. Então isso é bom para você evitar a alucinação. Olha, vários casos envolvendo quebra de sigilo, ou seja, para TIP. Alguns casos são notícias, tem jurisprudência dentro da notícia, etc. A jurisprudência, ele entendeu aqui que é unânime em exigir ordem judicial, perfeito, é o que nós estamos buscando. São permitidos IP, dados e conversas em dispositivos quando há mandado ou ordem específica, caso deseje, posso preparar uma ementa ou precedentes diretos para anexar a sua petição. Que é justamente isso que vai fazer. Isso é prompt chain, tá vendo? Ele não esquece o que a gente fez. Aí eu vou pedir justamente isso. Perfeito. Ajuste ementa e insira pelo menos 2 na peça. Reescrevendo. Aqui. E ele vai trabalhar para nós como um poderoso assistente jurídico. Olha lá, está reescrevendo a peça com base no prompt lá, né, na memória do chat. Isso é um prompt chain, eu não preciso repetir o prompt novamente. Está escrevendo o fundamento jurídico. E aqui que vem a jurisprudência pátria consolida o entendimento de que o fornecimento de IP e dados de acesso é passível mediante ordem judicial. Colocou um STJ e um TJDF. Qual que é a boa prática? Vai pesquisar isso, coloca no Google, vai lá nas fontes, para não ter nenhum risco. Avalia bem o pedido e olha só, você tem uma peça, inclusive aí ó, pode editar na lousa, ler em voz alta, salvar, memorizar e assim por diante. Olha só quanto tempo é otimizado na pesquisa
na organização, na elaboração de peças, revisão de documentos, análise de documentos, resumos de documentos, checklists de processo, dentre outras análises aqui passíveis de serem feitas. Trouxe apenas algumas de várias que nós vemos no nosso treinamento completo, inteligência artificial na advocacia e construção de assistentes jurídicos. Em nosso exemplo aqui, da mesma forma que você consegue, nós vimos aqui, interagir com o documento, fazer resumo, pesquisar a legislação disponível, elaborar uma petição inicial. Você pode também contestar, tá? Então, vá aprimorando os seus prompts. E isso é bem interessante. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Cliente, vamos colocar assim, você é advogado especializado em provedores de aplicações. O cliente foi processado com a ação abaixo. Preciso que faça uma contestação à ação apresentada, demonstrando que o autor não tem direito e acesso aos dados, registros de acesso à aplicação. Fundamentar com base, você está dando, quanto mais você é especialista, né, tem estratégia, tem experiência, melhor. Fundamentar com base na criptografia ponta a ponta que impede acesso dos chats. Fundamentar que o autor pode quebrar sigilo diretamente do telefone junto à operadora. Fundamentar também que a negativa se justifica com base na proteção de dados pessoais. Veja a ação para contestar. Você poderia colar aqui ou, como eu lembrei aqui vocês, adicionar arquivos no seu chat GPT, ok? Vamos lá? Vamos trabalhar aqui. E olha lá que interessante, né? Trabalhou ali, logicamente podia qualificar melhor aqui, né? Enfim, precisa de revisão, você pode trabalhar os chats, mas ele tem uma contestação aqui, né? Trazendo elementos técnicos dos limites, etc., a possibilidade de obtenção diretamente, ausência de responsabilidade civil e dos pedidos, o acolhimento para julgar improcedente todos os pedidos. Logicamente, como eu sempre falo aqui, é uma matéria bruta, né? Que ajuda bastante, otimiza muito. Eu costumo não pedir para fazer peças, mas para me dar insights para eu escrever. Seja um laudo, seja uma perícia, seja na formulação de quesitos. Você pode subir uns autos inteiros, pedir para fazer uma análise, pedir para ver quais documentos tratam de dados pessoais, quais documentos falam dessa prova. Isso é uma burocracia. Imagine lá com 6 mil, 7 mil laudas, um arquivo para você analisar e fazer um parecer. Eu não vou pedir para ele fazer o parecer, mas eu vou saber usar ele para me extrair todas as informações e eu dialogando com aquele arquivo através da IA, eu vou pedir para ele informações para eu fazer meu parecer. E ao final eu coloco meu parecer e não peço muitas vezes para ele revisar e escrever. Eu peço para ele analisar e me dar insights que talvez eu não tenha. É desse modo que a gente mantém o controle, porque a nossa visão estratégica, a nossa vivência, a nossa perspectiva e experiência, a IA não vai substituir. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. E olha lá, eu posso pedir também citações doutrinárias. Então acabou a peça aqui. Eu falei, poxa, mas essa peça tá fraca. Traga uma citação doutrinária sobre esse tema. Tá aqui, ó. O uso de criptografia ponta a ponta em aplicativos de mensagens como o WhatsApp é um instrumento técnico que assegura a confidencialidade das informações, das comunicações, como conteúdo de mensagem não é armazenado nos servidores da plataforma e nem mesmo acessível ao provedor. A exigência judicial de fornecimento dessas informações encontra limitação técnica, né, real e legal. E aqui a doutrina, né? Logicamente que eu vou checar essa doutrina e se eu quiser ele já vai integrar na peça. Então vocês vejam, eu consulto base legal, eu consulto jurisprudência, eu resumo documentos, eu faço documentos, eu contesto documentos, dentre outras inúmeras funções que nós temos com o uso da inteligência artificial dentro de um escritório jurídico. E uma outra função bem interessante que você pode utilizar no seu dia a dia jurídico é a simulação de audiências para a prática. Você pode, por exemplo, pedir para que o ChatGPT transcreva o conteúdo de um vídeo, por exemplo, no YouTube, de uma audiência, para você ter experiência ali de falas, de posicionamento, mas você também pode pedir simulação, tanto civil como criminalmente. Isso é bem interessante. Vou dar um exemplo de prompt para você aqui, ó. Simule uma audiência de conciliação, e eu mostro aqui para vocês, simule uma audiência de conciliação civil entre as partes. Você será o juiz e eu sou o advogado do autor. A outra parte é representada por um advogado da empresa ré. O tema do processo é cobrança indevida em fatura bancária. Estruture a simulação com falas alternadas entre juiz, autor e réu. Use a linguagem jurídica realista, mantendo o tom formal mais acessível. Comece a audiência com a fala do juiz. E olha que interessante
essa interatividade. Aqui está a baixa audiência. Ó. Boa tarde a todos, damos início à audiência de conciliação, informa que a audiência tem por finalidade, e o senhor informa o nome, sim, agradeço a palavra, o autor contesta a cobrança, taraná, paraná, agradeço ao advogado, a parte rega incompor amigavelmente, excelência, a instituição reconhece que houve débito relacionado a um serviço de terceiros, o qual, de fato, foi contratado por meio de um canal parceiro, mas entendemos que a falha de comunicação pode ter gerado equívoco ao cliente, dessa forma a RES dispõe a cancelar a cobrança, destornar o valor com correção monetária e não realizará mais cobranças. Juiz, o autor concorda? Sim, excelência. O autor entende que, diante dessa manifestação, compromisso de estorno, perfeito. Então, aqui nesse caso, nós tivemos uma composição, mas você pode fazer diversas outras formatos aqui. Um exemplo interessante são sustentações orais. Ó. Simule uma sustentação oral no TJ de São Paulo. Estou defendendo um cliente em apelação contra a sentença que julgou improcedente pedidos de danos morais por vazamento de dados. Atue como desembargador relator, demais julgadores, apresente o voto e me permita intervir como advogado do apelante. Use linguagem de julgamento real. E, olha que interessante, vai se iniciar aqui a simulação. Olha que bacana. Isso é muito aprendizado, você tem muitas informações. Eu poderia simular uma audiência de instrução, coitiva das partes e testemunha, e entendendo todo esse contexto. Olha lá, ó. Agora você vai fazer, por favor, siga a sua fala. Você poderia aqui iniciar a sua fala para fazer essa sustentação oral. Cumprimento os eminentes desembargadores dessa egrégia X Câmara de Direito Privado, colegas advogados, serventuários da Justiça. Excelência, a questão aqui é muito simples, eu vou resumir para ser bem breve. Está ligada aqui a questão envolvendo a quebra de sigilo a partir de fraudes online cometidas por um perfil no WhatsApp e assim por diante. Eu não vou dar sequência aqui, mas você pode, inclusive, usar o recurso de áudio, né, para não ter que digitar uma sustentação oral, etc. E aí ele vai trabalhar a sequência, logicamente que foi interrompida, eu poderia pedir feedback. É bem interessante, né? Eu agradeço pela objetividade. É muito real o que acontece mesmo, né? E aí vai, ó, vai o julgamento, procede-se o julgamento, você vai aprendendo. Agora imagina isso dentro de um GPT seu, né? Aqui, em que você treina as pessoas do seu escritório com base em todos os seus casos ligados a sustentações orais segunda instância Tribunal de Justiça. A riqueza que isso pode gerar de conhecimento e de assertividade para o seu escritório. Ou a partir de acórdãos e julgados que você alimentou a base. Então, se eu abro um GPT aqui, ó, eu vou mostrar para você. Você alimentou a base e a partir desse contexto, né, de alimentar a base, você tem ali uma análise e uma resposta nos simulados, né, que são muito próximos ao que uma câmara se comporta, né? Isso pode ser feito com a inteligência artificial. Então, não existem limites aí para o que você pode trabalhar. Exemplo, né? Esse é um GPT na configuração, eu posso carregar arquivos, ó. Conversas com GPT podem revelar potencialmente uma parte dos arquivos carregados ou todos eles. Agora imagine você tem ali julgados, peças, análises. O quão rico essa experiência vai ficar no seu escritório. E por falar em análise de decisão, outra forma de uso bem interessante do ChatGPT que eu tinha que trazer para vocês é a análise de documentos e essa jurimetria. A exemplo, eu poderia subir uma base de conhecimento aqui eu subi uma parte, né, dessa base de conhecimento e aqui eu estou colocando no seguinte formato: analise as duas sentenças, são PDFs, faço uma planilha com as seguintes colunas: número do processo, pode mascarar o número do processo. Vou colocar aqui mascarar o número do processo. Vara comarca, nome do juiz, só o primeiro nome. Procedente, valor da condenação. Procedente ou não, valor da condenação. Nas colunas procedente, avalie se foram procedentes ou não e no valor da condenação preencha com o valor que o juiz condenou a parte contrária. Veja quanto tempo demoraria para fazer isso e olha só, ele vai pesquisar nos arquivos. Lembrando, hein, pessoal, precisamos ter a versão Plus do GPT para que isso aconteça. Ele vai pesquisar nos arquivos e poderia ser ali vários arquivos, pode ser toda a base de inteligência do seu escritório. E ele vai fazer esse processamento. Vamos aguardar que ele terminar de ler. Não vai demorar muito para ele fazer essa análise para nós. E olha só, aqui está a análise das planilhas com dados extraídos das duas sentenças com números dos processos mascarados conforme solicitado. Se quiser, posso exportar. E olha aí, restituição
de criptomoedas e multa de 30 mil, restituição de 6 mil Shiba Inu. Quanto vale isso para que você tenha jurimetria? Quanto vale isso para que você faça análises e você consiga entender com a inteligência, de acordo com uma vara, de acordo ali com uma câmara, como é o posicionamento, e com essa base de inteligência você ter ali sempre julgados recentes que favoreçam sua tese? O quão difícil era isso? Pesquisar em diversas fontes, fontes dúbias, os sites são efêmeros, e agora você conseguir subir essa informação e ter esse processamento ágil em formato de planilha que lhe pode dar uma série de informações. Quanto custaria isso e quanto tempo você levaria para fazer isso? O mais legal de tudo, eu poderia pedir aqui, ó, para o chat GPT, olha que interessante, elaborar um gráfico de colunas onde o eixo X é o juiz e o eixo Y é a coluna, de procedente ou improcedente. Não utilize nome completo ou número. Um exemplo aqui para você entender. E olha só a procedência para o juiz. O Luiz e o Ricardo estão com procedência de 1. Poderia pedir um outro gráfico em pizza, classificando os juízes de acordo com o número de decisões procedentes. E aí, nesse caso, como empatou, o Ricardo deu uma procedente e o Luiz deu outra procedente. Mas imagine aqui com volume de dados o que nós poderíamos fazer. Bem, pessoal, isso aqui é o nosso treinamento Inteligência Artificial ChatGPT na advocacia. Espero que você tenha gostado desse treinamento, que tenha lhe mostrado como é possível hoje você utilizar o ChatGPT para otimizar diversas tarefas do seu escritório. Falamos aqui de pesquisa, pesquisa jurisprudencial, legislação, realização de peças, contestação, revisão de peças, elaboração e análise de jurimetria, elaboração de gráficos, dentre outros itens que podem ser muito úteis na sua advocacia. Espero realmente que tenha feito diferença, que você comece a entender como utilizar isso no seu ambiente. Lembrando que eu divido isso em 3 áreas, né? A área técnica, a área de gestão e a área de marketing, e que você possa conceber a inteligência artificial como um aliado, nunca anulando o seu poder pensante, a sua vivência, a sua experiência, a sua perspectiva e a sua estratégia. Quanto mais você trabalha a IA, ela aprende com você. Nós aprendemos sobre as memórias, tanto memória de chat como memória em que eu induzo a salvar. Aprendemos sobre os GPTs também, que você pode criar assistentes passando instruções para ele, seja para análises internas do escritório, automatizar, criar agentes para várias áreas do escritório, seja para o público em geral, uma grande estratégia para você publicar isso na biblioteca do GPT, que é pública e que te pode gerar leads, dentre outras funções. Mas tenho que lhe dizer que isso é só uma pequena parte. Um treinamento completo é bem verdade, mas só uma pequena parte do nosso treinamento Inteligência Artificial na Advocacia e Construção de Assistente Jurídico. Se você gostou desse conteúdo gratuito, eu quero te convidar a fazer um curso completo, uma imersão completa sobre a inteligência artificial no seu escritório, onde nós vamos trabalhar não só prompts prontos, nós vamos trabalhar aqui a questão envolvendo integrações, automatizações, construção de site, a inteligência artificial por marketing completa, as integrações e até códigos de programação para advogados, para que o seu escritório saia do nível da multidão, seja distinto, consiga mais clientes, gere mais autoridade e que você tenha vários assistentes trabalhando para você, gerando mais eficácia. Só para que você tenha uma ideia, nós aprendemos GPT. No nosso treinamento Inteligência Artificial e Construção de Assistentes Jurídicos, você vai entender muito sobre o cloud, que é uma ferramenta incrível. Você vai entender também muito sobre o Gemini do Google. Você vai entender e conhecer o Perplexity. Você vai conhecer o Grok também, que é uma ferramenta muito interessante. Vai conhecer o Notebook LM, que é fantástico também, dentre outras ferramentas. Além de ferramentas de automatização, integração, códigos e outros. Esse curso foi feito por mim e cuidadosamente arquitetado, porque eu vi no mercado muito curso de prompt como se isso fosse o fim. E não, nós temos outras funções da inteligência artificial. Eu quero te convidar a romper essa barreira e entrar para uma área de advogados programadores, advogados que conhecem tecnologia, que estão criando assistentes que estão os tornando distintos da multidão. Para isso eu vou deixar um link aqui para vocês. Esse é o link. Curso IA na Advocacia. O nosso treinamento se chama Inteligência Artificial na Advocacia e Construção de Assistentes Jurídicos. Você vai descobrir como a inteligência artificial pode fazer você faturar mais, conquistar mais clientes, dobrar sua produtividade. E esse curso está disponível agora para você e sua equipe. Ao final,
Prestando a prova do treinamento, você vai receber um certificado assinado por mim e é emitido pela Cyber Experts de IADV, Inteligência Artificial na Advocacia. Uma certificação. Aqui você vai ver todos os tópicos, todos os depoimentos, todo o FAQ aqui, além de outros bônus que nós temos nesse treinamento. Então não perca seu tempo. Se você gostou desse treinamento, eu te convido a conhecer outras ferramentas de IA muito mais poderosas, que são, na verdade, agentes autônomos que podem fazer tarefas por você e usar mais recursos da IA para essas 3 grandes áreas que eu sempre digo: a área técnica, a área de gestão, até mesmo a integração com sistemas jurídicos nós vemos no treinamento e a área de marketing. Curseanadvocacia.com.br. Eu quero que você que terminou esse treinamento agora, se possível, me marque nas redes sociais, @dr.josemilagre no Instagram. Me siga também no canal no YouTube. Nós temos o canal José Milagre no YouTube, além do canal Hacks da Advocacia, onde a gente passa orientações sobre a advocacia. Me mande uma mensagem se você gostou desse treinamento e eu te convido a acompanhar os nossos conteúdos e imediatamente também ir para o próximo nível, fazendo um treinamento completo, de advogado para advogado, de advogado e analista de sistemas para advogado, que vai te posicionar num núcleo de poucas pessoas que estão entendendo a explorar grande parte do potencial da inteligência artificial para dobrar o seu faturamento e a sua produtividade na advocacia. Muito sucesso, é isso que eu desejo para você e obrigado pelo prestígio de assistir o meu curso gratuito.